Tudo bem, né? Vamos dar sequência hoje ao tema extinção da relação de emprego. Nas duas aulas anteriores neste tema, nós tratamos da extinção da relação de emprego de forma imotivada, entendendo por demissão imotivada aquela forma de extinção que tem ocorrido ou por extinção normal do contrato da relação de trabalho por prazo determinado, ou na rescisão, na extinção antecipada por iniciativa de qualquer das partes, ou ainda na extinção por iniciativa de qualquer das partes da relação de emprego por prazo indeterminado. Ou seja, tratamos por extinção imotivada aquela extinção cuja único motivo foi ou a extinção normal ou a vontade unilateral, a vontade de apenas uma das partes. A partir de hoje, quando a gente falar sobre extinção motivada, é aquela extinção da relação de emprego que se dá por outro motivo que não seja a vontade de apenas uma das partes, tá certo? Incluindo aí a extinção por acordo, que é a vontade das duas partes. Primeiro, também, da mesma forma que eu fiz até agora, já que a gente não está tendo ainda, infelizmente, as aulas presenciais, eu não tenho a interação ao vivo com vocês, espero depois, é claro, que me mandem as questões tanto pelo AVA, pela webconferência, ou mesmo pelo WhatsApp, durante o horário da aula, ou em qualquer horário que vocês mandem as questões, mas como eu não tenho a interação na hora que eu estou gravando essa aula, eu imagino só o que eu devo falar para chegar até vocês, eu vou dividir também em pequenas partes, como eu tenho feito até agora. Então, da extinção imotivada, no primeiro dia vimos da relação por prazo determinado, e no segundo dia a relação do emprego por prazo indeterminado. Agora, nas motivadas, primeira forma de extinção é aquela que o motivo é dado pelo empregado. O empregado dá um motivo que leva o empregador a extinguir a relação de emprego. Então, esta forma da extinção motivada, que a gente vai ver agora, a iniciativa é do empregador. Mas diferente do que acontece na extinção imotivada, não é simplesmente a iniciativa do empregador. O empregado também dá um motivo. É a chamada extinção por justa causa. Então, o que é a demissão por justa causa, ou a extinção por justa causa, ou também a extinção por iniciativa do empregador, motivada pelo empregado, a rescisão do contrato por justa causa. O empregado dá um motivo e o empregador, com base nesse motivo, ele demite o empregado. Antes de falar mais detalhadamente sobre a extinção, lembrando que não há necessidade na demissão por justa causa que o empregador prove de imediato o cometimento. Ele deverá provar isso em juízo caso o empregado ajuize uma ação e diga que não cometeu a justa causa. Neste caso, como a justa causa é a maior das penalidades que existe para o empregador terá que provar em juízo que o empregado cometeu a justa causa. Mas só no caso do empregado ajuizar uma ação requerendo o reconhecimento de que não houve o cometimento de uma justa causa. A não ser, como já falamos também, no caso do empregado estável. O empregado estável, aquele empregado estável, nos termos da CLT, que é aquele que tinha mais de 10 anos, para ser demitido, ele tinha que ser demitido por falta grave. Falta grave é a mesma justa causa, mas com uma gravidade tal que seja suficiente para demitir o empregado estável. Nesse caso, a lei previa que o empregador teria que necessariamente ajuizar uma ação, que é o chamado inquérito judicial para apuração de falta grave, para em juízo primeiro provar o cometimento da falta, para depois a justiça reconhecer a extinção do contrato.
Hoje, muitos julgados existem de que o inquérito também seria devido nas estabilidades provisórias, né? Nós vamos tratar depois, mas nós já falamos aqui alguma coisa sobre elas também, né? Então, no caso do trabalhador estável, a figura, o enquadramento na justa causa há de ser provado em juízo para que se efetive a demissão. No caso da justa causa, não. O empregador manda embora constatando a ocorrência. Mas é claro que o empregador não pode fazer isto sem ter condições de provar depois o cometimento da justa causa. Uma, tendo em vista a necessidade de eventualmente provar em juízo, e outra, como é uma penalidade, evidentemente, que deve ter realmente uma base, um fundamento fático, um fundamento legal para que ocorra a justa causa. Os requisitos, aqui eu vou citar para vocês o Valentim Carrion, né? Ele traz alguns requisitos, algumas pistas, algumas coisas que a gente tem que verificar para dizer que aconteceu a justa causa. Primeiro ele fala, de acordo com o contorno do artigo 482 ou outras leis. O que significa isto? A figura da justa causa tem que estar prevista em lei, né? A maior parte delas está lá no artigo 482 da CLT. Eu vou daqui a pouco passar uma por uma das figuras de justa causa. Mas outras leis também prevêem, ou outras normas prevêem a justa causa. A própria CLT prevê formas de justa causa para trabalhadores ferroviários. A lei de greve prevê também a justa causa em caso de abuso de greve. A lei do Vale Transporte prevê a questão da justa causa, a falta grave, né? Existem outras normas que podem prever a ocorrência, a figura. Mas fato é que, para que seja demitido por justa causa, primeiro ponto, tem que enquadrar num determinado artigo de lei, numa determinada norma. Estou mandando embora por justa causa porque fez isto, porque chegou nessa figura. A gente vai ver as principais. Segundo, que o Valentim Carrion fala, é uma reação imediata, o princípio da imediatidade. Tão logo o empregador tome conhecimento de que o empregado deu motivo, ele deve demitir o empregado, né? Não tem como demitir o empregado muito tempo depois. Soube hoje que ele cometeu a justa causa, eu já devo mandar ele embora. Claro que não sou obrigado, o empregador não é obrigado a mandar embora, ele pode simplesmente não querer, embora o empregado tenha dado motivo. Mas se o empregador optar por demitir, tem que ser imediatamente. Esse imediato não significa no momento que aconteceu a falta. Porque, eventualmente, a falta pode ter ocorrido num dia, mas o empregador só vem a descobrir isso depois. E também tem que levar em consideração que, eventualmente, existe a necessidade de um tempo. Vamos imaginar a possibilidade de que são vários empregados, o empregador descobriu, alguém fez alguma coisa errada, alguém desviou dinheiro, mas eu não sei quem foi que desviou dinheiro. Suspeite-se desse, daquele. Então, existe o tempo necessário para apurar quem praticou, né? Mas tão logo seja apurado, tem que ser aplicado imediatamente. Segundo, uma gravidade que impossibilite. Embora a justa causa tenha várias figuras, não é qualquer coisa. Vamos imaginar um exemplo aqui. Desídia. Desídia, a gente vai ver que é uma figura de justa causa que é basicamente o empregado preguiçoso, que produz pouco, né? A desídia pode se configurar, por exemplo, de chegar atrasado. Agora imagine um trabalhador com tantos anos de empresa, eventualmente um dia acabou dormindo mais e chegou um pouco atrasado. Não, será que este é grave o suficiente? Não significa isto também que eu tenha que ter várias punições, não é isto. Tem que analisar o caso concreto. Eventualmente uma falta é o suficientemente grave. Vamos imaginar nos atos de improbidade, de desonestidade. Claro que um único ato de desonestidade geralmente já caracteriza a gravidade suficiente. Mas eu tenho que ver no caso concreto isso também. Inexistência de perdão tácito expresso. O que é o perdão? Se o empregador perdoou, evidentemente que não há que se falar mais em justa causa. Cometeu justa causa, foi algo super grave. O empregador, olha, não faça mais isso, dessa vez passa. Não vai se arrepender depois e dizer que, olha, desisti do perdão, eu vou te mandar por justa causa. Perdoou, está perdoado, né? Esse é o exemplo do perdão expresso. Pode ser o perdão tácito também. Eu soube que cometeu
e não fiz nada, né? Que é a falta do princípio da imediatidade leva também a um perdão tácito. Há de se ver também se ela tem uma repercussão na vida da empresa. Existem situações em que o empregado comete alguma falta fora até mesmo do local de trabalho ou no momento que ele não está subordinado na relação, e não está em jornada, lembrando o nosso conceito de jornada. Pode haver fatos que ele não está na jornada, mas aquilo tem repercussão na vida da empresa. Vamos imaginar uma hipótese que o empregado, no seu momento de folga, está numa rede social e começa a falar mal da empresa. Ele não está de jornada, mas é um fato previsto, é uma figura de justa causa atentar contra a honra do empregador, os seus prepostos. Mesmo fora da jornada, tem repercussão na vida da empresa. Existem algumas exceções que não há necessidade de ter repercussão na vida da empresa, a gente vai ver depois, mas, de modo geral, a falta prevista em lei deve ser punida imediatamente, desde que não haja perdão, e ela tem que ser grave e repercutir na vida da empresa. O Valentim Carrion também fala que há de se verificar a situação dos empregados, as condições do empregado. Aquele exemplo que eu dei. Um empregado com muitos anos de empresa, que nunca tenha cometido falha nenhuma, é diferente daquele empregado que já cometeu várias falhas. De repente, ambos os empregados cometem uma situação que poderia configurar justa causa. No caso de um dos empregados, o empregador diz: não, você eu não vou demitir por justa causa. Vou demitir sem justa causa, eu nem vou demitir. O outro eu vou demitir por justa causa. Com base em que eu vou fazer isso? Com base no histórico dele. Com o histórico profissional, inclusive, eventualmente, outras punições. Por isso que, embora não seja necessário haver outras punições, esse registro de punições anteriores pode ser levado em consideração na hora de verificar se aquela falta é ou não é grave o suficiente. E aqui eu acrescentaria mais um também, um princípio geral do direito, que não posso punir duas vezes a mesma situação. Então, se eu já puni o empregado por aquela falta, não vou punir de volta com justa causa. Então, imagine, vamos pegar de volta, chegou atrasado, advertência. Chegou atrasado de volta, suspensão. Chegou a terceira vez atrasado, suspensão. Daí ele volta da terceira vez a suspensão, agora vou te dar demissão por justa causa. Não, porque já foi punido. Foi punido com uma suspensão. Talvez até a falta era suficientemente grave para caracterizar a justa causa. Mas como ele já foi dada a punição de suspensão ou advertência, não posso mais aplicar a justa causa. Então, de modo gerais, esses são os requisitos. Eu vou mandar depois, quando terminar o tema extinção da relação do emprego, vou mandar o PDF e vou colocar para vocês também. Agora vamos passar às figuras de justa causa, que estão na lei, primeiro do artigo 482. Primeiro, a linha A fala ato de improbidade. Então, constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Esse é o termo da lei. Já expliquei para vocês que a lei fala rescisão. Seria mais interessante extinção, resolução da relação de emprego, mas a lei fala, constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Por que é? Iniciativa do empregador, mas causado pelo empregado o motivo. A linha A fala lá de ato de improbidade. Aqui eu também vou me usar principalmente do Valentim Carrion e alguns outros autores para falar o que é. Então, ato de improbidade seria o atentado contra o patrimônio do empregador, de terceiros ou de companheiros de trabalho, conforme Orlando Gomes e Ernst Gottschalk. Ou atos que revelam claramente desonestidade, abuso ou fraude, ou má-fé. Isso conforme o Russomano, ambos citados pelo Carrion. Então, o ato de improbidade é um ato de desonestidade. Não só contra o empregador, pode ser um cliente do empregador, um colega de trabalho. Imagine que numa empresa o colega deixa lá algum objeto, o outro vai lá e retira o objeto, furta esse objeto. Pode ser enganar um cliente, dar o troco propositalmente errado, vender algum produto para o cliente que não corresponda às especificações do produto para ganhar comissão. Então, qualquer ato de desonestidade relacionado ao emprego.
não necessariamente contra o empregador, companheiro de trabalho ou terceiros, né? Qualquer ato de desonestidade, e esse é uma figura que, evidentemente, geralmente um ato apenas já configura a justa causa. Incontinência de conduta ou mau procedimento, né? O mau procedimento seria algo, aqui citando a doutrina, algo muito amplo que serviria para focalizar qualquer ato do empregador, que pela sua gravidade e continuidade do ato, desde que não acolhido ou excluído por outra figura. Então eu não consigo enquadrar aquilo noutra figura, ato de incontinência de conduta ou mau procedimento. Vamos imaginar aqui um ato que atente contra a moral comum, né? O empregado tem atos obscenos, por exemplo, ele ofende a moralidade dos clientes, dos colegas, ele se porta de maneira indecorosa, vamos falar assim desse jeito, desde que não se aplique em outra figura, aqui o mau procedimento. Também é aqui ele ficar acessando sites indevidos durante o expediente, indevido, que não tenha relação com o emprego, ou que sejam sites relacionados ao cometimento de crimes, por exemplo, não que ele esteja cometendo um crime, mas esteja acessando esse tipo de coisa. Então essa figura da letra B é a mais ampla de todas, não enquadrando outras, eu posso levar como incontinência de conduta ou mau procedimento, que é aquela conduta inadequada, alguma coisa que não se espera do ser humano médio, moralmente assim, tá? Letra C. Negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. Aquele empregado que durante o expediente fica fazendo negócios particulares, né? Não necessariamente que seja concorrente da empresa, se for, se enquadra. Imagine que ele é um bancário, por exemplo, e durante o expediente, ou mesmo fora do expediente, ele fica assediando os clientes do banco para ele fazer um empréstimo em nome dele, concorrendo com o banco. Trabalha numa empresa de carros e, ao invés de trabalhar vendendo os carros da empresa, ele fica vendendo carros particulares dele, né? Habitualmente ele está fazendo isso, né, sem autorização do empregador e concorrendo. Às vezes também não tem concorrência, mas é prejudicial ao serviço. Imagine que durante o expediente fica vendendo joia, fica vendendo rifa, fica fazendo uma série de negócios particulares sem a permissão do empregador e dando prejuízo para o empregador. Então essa é a figura da letra C. A letra D, nós precisamos nos debruçar um pouco mais nela. O que diz a letra D? Condenação criminal do empregado passada em julgado caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Essa aqui é uma exceção, que eu falei daqueles princípios do Valentim Carrion. Não há necessidade de ter repercussão na vida da empresa. O ato pode ter sido praticado fora do horário de trabalho, da jornada, e até mesmo antes do empregado ter entrado na empresa. Né? É uma condenação criminal qualquer, né? Condenação por um crime, mas veja o que diz, passado e julgado, que significa o empregado é condenado sem chances de recorrer. Isso significa passado e julgado, ou transitado e julgado. O empregado condenado por um crime. Este crime pode ter sido cometido fora da jornada, antes de trabalhar, mas durante a relação de emprego houve essa condenação e transitado e julgado, sem ele poder recorrer. E a lei fala, desde que não tenha havido suspensão da execução da pena. Essa figura suspensão da execução da pena é aquele criminoso, que ele foi condenado, é um criminoso, mas ele não precisa cumprir a pena de reclusão ou de detenção, ele não vai preso. Isso é suspensão da execução da pena. Seria uma condenação, que ele seria preso, mas a lei criminal, em alguns casos, permite que seja suspensa o cumprimento da pena. Desde que ele cumpra lá os requisitos, também não vem ao caso falar que não é da nossa disciplina aqui, né?
mas que ele não vá preso. A interpretação desse artigo não é simplesmente quando ocorre a suspensão da pena, né? O que se entende nesse caso? É condenação criminal transitada em julgado, desde que o empregado não esteja impossibilitado de trabalhar. Por que eu falo isso? Porque ele pode cumprir a pena em regime aberto ou regime semiaberto. Não, nesse caso, não há suspensão da pena, né? Então, a rigor, caberia a justa causa. Mas o que é a jurisprudência? O que é a doutrina? O que os tribunais entendem? Que quando a lei falou desde que não haja suspensão da execução da pena, ela quis dizer desde que o empregado não esteja impossibilitado de trabalhar. Então imagine que ele foi condenado por um crime, transitou em julgado, mas ele está cumprindo a pena daquela forma de cumprimento que ele vai passar a noite no presídio, a noite na cadeia, mas durante o dia ele pode trabalhar normalmente. Nesse caso, não se configura a justa causa. E por que a interpretação é essa? Justamente porque, neste caso, a princípio não tem relação com o emprego, né? Ele não foi condenado por uma coisa que ele fez na empresa. Claro que pode ocorrer, vamos dizer, imaginar que ele furtou a empresa, né? Aí ele não vai ser condenado, não vai ser demitido pela futura condenação dele, vai ser demitido por ato de improbidade, a não ser, imaginemos a hipótese, que o empregador, ele furtou a empresa, o empregador deu queixa, tudo, mas não mandou ele embora. Resolveu que ia perdoar ele. Então lembrando, não vai mais poder demitir ele pelo ato de improbidade, porque ele perdoou o empregado. Só que, em virtude deste furto, vamos imaginar a hipótese que o empregado responda um processo, seja condenado criminalmente e vá preso. Nesse caso, o empregador vai poder mandar ele embora por justa causa. Não pelo ato de improbidade em si, mas sim pela condenação criminal transitada em julgado que levou à prisão do empregado. Eu acho que é uma hipótese bem pouco provável de acontecer, porque se ele furtar a empresa, o empregador vai mandar ele embora pelo furto, independente de ele ser condenado criminalmente. Mas, hipoteticamente, pode acontecer isso. Então, para finalizar, esta condenação criminal transitada em julgado, quando o empregado vá preso, a demissão se dá em virtude da condenação e da prisão. Não há necessidade de ter qualquer relação com a empresa. Desídia no desempenho das respectivas funções. A letra E, já falei para vocês, é a falta culposa ligada à negligência. Costuma caracterizar-se pela prática ou omissão de vários atos. Comparecimento impontual, ausência, improdução imperfeita. É o famoso corpo mole, aquele empregado que chega atrasado, sai antes do serviço, né? Todo mundo tem uma produção média e ele produz menos do que o outro, mas não por uma questão pessoal dele, produz menos por ser preguiçoso mesmo. Claro que eu não posso dizer que alguém produz menos que outro está sendo desidioso. Existem situações pessoais que, por mais que a pessoa trabalhe bem, não tem às vezes condição de ter a mesma produção. Vamos imaginar, por exemplo, vendas. Imagine que eu tenho 2 empregados, os 2 são igualmente dedicados. Um vende muito mais do que o outro porque tem, não sei se está dizendo talento, mas tem uma facilidade melhor para vender. Então não quer dizer que um seja desidioso porque produz menos. Mas se ele produzir menos porque ele é negligente, porque ele é preguiçoso, aí se configura a justa causa. É uma, né, como eu costuma caracterizar pela prática de vários atos. Esta é aquela que é interessante, até para ver a condição pessoal do empregado, que ocorre lá uma advertência antes ou 2, uma suspensão ou 2 antes. Não que a lei exige, mas para configurar que ele realmente é uma pessoa negligente, senão ele pode dizer, não, eu não sou negligente, eu atrasei aquele dia. O fato de eu ter um dia atrasado, ou o fato de um dia eu estar uma situação meio ruim, pessoal, e não conseguir produzir direito, não significa que eu seja uma pessoa negligente. Por isso, geralmente, é caracterizada por vários atos. Letra F, também essa daqui merece também um cuidado especial. Embriaguez habitual ou em serviço.
mesmo que a embriaguez não tenha relação com o emprego, mas ser habitual, ela pode atrapalhar a vida da empresa. E se for em serviço, nem se fala. Mas aqui, quando a gente fala em embriaguez, né, a gente imagina a embriaguez etílica, mas não necessariamente apenas esta. Eu posso aumentar, eu posso ampliar o termo embriaguez para a pessoa que esteja trabalhando, habitualmente trabalhando ou em serviço, sob o efeito de qualquer tipo de droga que afete a sua capacidade de raciocínio, por exemplo. Né? Pode ser o uso de entorpecentes, pode ser o uso do álcool mesmo, né? Ou outros tipos de droga, enfim, que possam afetar o trabalho da pessoa. Claro que esta é uma figura que depende da culpa, depende da vontade do empregado cometer aquilo, mas está excluída aí a doença. Se a pessoa é alcoolista ou ele é usuário de droga por dependência química, e vamos usar o termo aqui, dependência química, ele é doente. Como doente, não deve ser aplicada a demissão por justa causa. Pelo contrário, o empregador, no seu dever de tutela do interesse de terceiro, e até pela obrigação que o empregador tem de fazer exames médicos periódicos, deve encaminhar este empregado para tratamento. Inclusive, a dependência química pode levar ao afastamento por auxílio-doença, né, o benefício previdenciário de auxílio-doença, ou mesmo a aposentadoria por invalidez pela incapacidade de continuar trabalhando. Tá? Então, não é simplesmente porque está embriagado que vai ser demitido por justa causa. Né? E não é também toda pessoa que trabalha embriagado que é doente. Isso é uma questão médica que deve ser decidida lá por uma perícia. Uma perícia do INSS, por exemplo, se o empregador encaminhar o empregado para lá, ou mesmo uma perícia judicial, um documento que ateste que esse trabalhador é dependente. Né? Fazer um gancho aqui quando fala que a dependência química não só afasta esta figura da justa causa, mas ela pode também afastar outras figuras. Imagine que um determinado trabalhador agrediu fisicamente o seu colega porque estava no momento tomado por sua dependência química. Ou ele, inclusive, cometeu um mau procedimento, qualquer ato indecoroso, mas em virtude da dependência química. Então, fazendo esse parêntese, que a pessoa não vai ser demitida por justa causa por estar doente. Né? Ato de indisciplina ou insubordinação. Então, ambos lá na letra H, mas são diferentes as figuras. Indisciplina, descumprimento de ordens gerais dirigidas impessoalmente a quadro de empregados. Então, existe uma norma, não se pode fumar da empresa. Para todo mundo, não é para aquele empregado, ninguém pode. O cidadão vai lá e fuma durante o serviço. Não pode acessar a internet a não ser os sites relacionados ao serviço. Vai lá e acessa a internet. Não pode trabalhar sem estar de uniforme, ele vai trabalhar sem uniforme. Não pode aceitar um cheque sem o visto do gerente, ele aceita o cheque. Então, qualquer ato que seja contrário a essas ordens, que é para todo o quadro. Já em insubordinação, é a desobediência a uma ordem endereçada para aquele empregado. Aquele determinado empregado recebe uma tarefa e não quer fazer a tarefa. Então, imagine que o cidadão é contínuo, que o serviço dele é fazer serviço de banco. Ó, vá no banco pagar tal conta. Não vou. Ou seja, é uma ordem direta para ele. Então, essa que é a diferença de indisciplina e insubordinação. Indisciplina, normas gerais, e regras gerais, ordens gerais, insubordinação, uma ordem específica. Abandono de emprego. Também abandono de emprego aqui, a gente merece parar um pouquinho mais nessa figura aqui. O abandono de emprego quando o empregado quer, ele tem a vontade de abandonar o emprego. Ao invés de pedir a demissão, ele simplesmente abandona. Nós dizemos aqui que existem dois elementos na figura do abandono do emprego. Primeiro, o elemento objetivo. Não estou indo trabalhar. É objetivo isso, né? A falta ao serviço. E o segundo elemento subjetivo. A vontade de abandonar. Então não é porque o empregado não está trabalhando que ele tem vontade de abandonar o serviço.
Vamos imaginar o exemplo, assim, parece meio absurdo, ele foi sequestrado. Por 6 meses sequestrado. Ao elemento objetivo, ele não estava trabalhando. Mas não é porque ele não queria. Né? Imaginar que ele foi preso. Não que ele foi preso em virtude da condenação, transitado e julgado. Se acontecer isso, ele pode ser mandado embora por aquela figura. Mas ele está respondendo um processo que não tem nada a ver com a empresa. Né? Pode ser uma coisa horrível que ele fez, mas que não tem nada a ver com a empresa. E foi preso provisoriamente. Ficou lá 3 meses preso. Né? Depois foi solto. Isso não é justa causa de abandono do emprego, porque ele estava preso, não porque ele queria, porque a justiça mandou ele prender. Né? Imagina que ele foi preso, ficou 3 meses preso, foi condenado depois, só que não precisou cumprir pena em regime fechado. Não se configura nem a justa causa do abandono e nem a justa causa da outra figura da condenação criminal transitada e julgada. Então o que ele tem que querer abandonar o emprego? Existe aqui uma presunção, gente, é interessante que a jurisprudência cria uma presunção de abandono do emprego. O que é essa presunção? Né? Como a punição por justa causa, como eu falei, é a maior punição que existe para o empregado, se o empregador manda embora por justa causa e o empregado entra com uma ação na justiça, o empregador é que vai ter que provar depois que ele cometeu essa justa causa. Por isso que lá no comecinho da aula eu falei para vocês, é bom que o empregador tenha sempre condições de provar, até porque não pode abusar do seu direito. Mas aqui existe uma presunção. Faltou 30 dias. Foi chamado para trabalhar e não foi. Presume-se abandono do emprego. O empregador manda uma cartinha, olha, você já está trabalhando sem trabalhar há 30 dias. Volta a trabalhar ou será considerado abandono do emprego. E ele não volta a trabalhar. Presume-se então que ele abandonou o emprego. Né? Claro que o empregado ainda poderá provar, mas ele não é o empregador que vai ter que provar na justiça. Que ele já prova como? A falta de serviço e prova que convidou ele. O empregado pode dizer, olha, eu estava doente, eu era dependente químico, embora eu fui chamado para trabalhar, eu estava tão perdido, situação tão difícil pelo uso do álcool que eu não estava com a minha vontade perfeita. Né? Mas o empregado vai ter que provar isso. Detalhezinho, não é colocando em jornal, tá certo? Eu faço esse parênteses aqui, porque o empregador tem que ter lá o endereço do empregado, a ficha do empregado, tem que estar documentado e vai dizer aonde vai mandar a correspondência para casa do empregado. Claro que se o empregado se muda para outra casa e não conta para o empregador, o empregador fez o que podia, né? Mas essa convocação pode ser por carta, pode ser por WhatsApp, pode ser por e-mail, enfim, o empregador tem que provar que falou para o empregado teve consciência, teve certeza, olha, estou sendo chamado, e não foi. Nesse caso, se configura, presume-se, o abandono do emprego. Né? Mas não necessariamente que precisa ser 30 dias. Imagine que o empregado está trabalhando para um determinado empregador e durante o expediente vai trabalhar para outra pessoa. E começa a trabalhar 1 semana, 2 semanas. É óbvio que ele abandonou o emprego, né? Tanto que ele arranjou outro emprego durante aquele expediente. Né? Mas esses 30 dias, a convocação é a presunção. Tá certo? 2 aqui, a letra J e a letra K, eu vou ler junto, que são parecidas. Primeiro, letra J. Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra a pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Ou ato lesivo da honra e da boa fama praticada contra o empregador ou superiores hierárquicos, salvo em legítima defesa. Então a primeira figura, atos contra a honra, contra qualquer pessoa que aconteça durante o serviço. Por exemplo, chega o cliente da empresa e o empregado ofende a honra do cliente, né? Difama, calunia, né? Ou então faz uma injúria. Então são essas figuras. Calúnia, dizer que cometeu um crime. Injúria, uma ofensa pessoal, que a pessoa se sente mal. Ou difamação, falar mal da pessoa, dizer que a pessoa tem má fama, chamar de ladrão, por exemplo. Né? É difamar, chamar alguém de ladrão, chamar alguém de corrupto, isso é difamação. Ou então ofender diretamente a pessoa, esta injúria diz respeito
a moral subjetiva da pessoa. Imagine um ato racista, quando eu ofendo alguém, quando o empregado ofende qualquer pessoa durante o serviço, sendo racista, sendo homofóbico, sendo misógino, né? Enfim, qualquer tipo de preconceito que ofenda a honra pessoal de qualquer pessoa durante o serviço, ou imputa o cometimento de um crime, ou falo mal mesmo dessa pessoa, né? Ou ainda ofendo fisicamente a pessoa, né? A gente chama injúria real, mas quando agride qualquer pessoa durante o serviço, ou qualquer pessoa, pode ser um cliente, pode ser um colega de serviço, pode ser alguém que está passando na frente do estabelecimento, que não tem relação nenhuma, mas é durante o serviço, né? Salvo aqui a legítima defesa própria de outro, né? Imagine que alguém chega agredindo o empregado está se defendendo, né? Lógico que nesse se defender ele pode ter que agredir a outra pessoa, mas como é em defesa própria, não se configura a justa causa. A mesma coisa a defesa de interesse de outra pessoa. Um colega de serviço está sendo ofendido por um cliente ou por alguém que está passando na frente ou coisa parecida, né? Neste caso, não se configura a justa causa, tá? A segunda que eu coloquei, que é a letra K, é ato lesivo da honra ou boa fama praticada contra o empregador ou superiores hierárquicos. Vejam que nesse caso não tem o T no serviço. Pode ser até mesmo fora do serviço. Que é o exemplo que eu dei lá atrás para vocês. Vamos imaginar aqui de fazer uma publicação ofensiva numa rede social. Twitter, WhatsApp, Facebook, né? Num programa de rádio, num programa de televisão, numa entrevista. Eu ofendi a honra e a boa fama do meu empregador ou de algum superior hierárquico que eu tenho. Então, tomar muito cuidado quando, às vezes, até mesmo na hora de curtir, né? Curtir uma publicação. Alguém saiu magoado da empresa, fez uma publicação contra a empresa, não deveria, porque a relação entre eles, a relação de direito privado tem que ser decidida entre as partes. Mas o cidadão fez, e tem gente que sai magoado e faz. Um empregado vai curtir. No Facebook tem lá a expressão curtir, ou compartilhar, né? Ou amei, ou coisa parecida. Isso tudo está dizendo, olha, você está falando mal do ex-empregador, que é meu atual empregador, e eu estou amando a tua publicação. Isso configura também a justa causa, tá?